Mais um vídeo começando por aqui, sejam muitíssimo bem-vindas. E como vocês já repararam, eu estou aqui num cenário diferente. Hoje decidi gravar do lado de fora da minha casa, estou no meu quintal, depois de ter feito essa maquiagem aqui só com produtos Fenty Beauty, que eu trouxe para vocês, gente, tudo que eu tenho da Fenty para dizer para vocês o que vale e o que não vale a pena comprar, baseado na minha experiência. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita, já deixa o like e o hype da semana. E se você ainda não está inscrito, aproveita, se inscreve, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Meu nome é Alessandra, Lady Blush, sou apaixonada por maquiagens, principalmente os blushes, tá? Por isso aí o nome do meu canal. E eu moro na Inglaterra, então por isso você vai ver aqui majoritariamente makes importadas, que é o assunto que a gente gosta bastante aqui de conversar, trocar figurinhas. E se você também gosta desse assunto, desse universo, esse é o seu canal. Aproveita, se inscreve, deixa o like e o hype da semana, comenta, compartilha e bora lá conferir o que eu tenho para mostrar aqui para vocês de Fenty Beauty para chegar nesse resultado aqui. Então, gente, me falem aí o que vocês estão achando desse novo cenário. Bom, não vai ser algo permanente porque eu dependo, né, de dias lindos como esse, que não é o que acontece aqui na Inglaterra com frequência, infelizmente. Mas hoje eu decidi unir o útil ao agradável, porque eu amo estar aqui no meu quintal, aproveitando os dias lindos e pegar um pouco de sol. E também gosto de gravar para vocês, então eu falei, por que não? Daí saí do meu escritório, porque eu ficava ali olhando pela janela, nossa, que dia lindo, hoje é domingo, queria muito estar lá fora. Então eu falei, hoje eu vou gravar lá fora e vou ver o que as meninas vão achar. Coloquem aqui nos comentários se vocês apoiam fazer esses vídeos quando o dia estiver bonito assim. Não sei se o som vai estar 100%, né? Eu tô com o microfone aqui, espero que esteja capturando bem a minha voz, sem interferência externa. Não muita, né? Mas enfim, bora ver o que vai acontecer. E aí, o tema de hoje é um tema também que eu gosto bastante, quando a gente foca numa marca. E hoje eu tô aqui, gente, com essa mesa que eu montei aqui fora, repleta de produtos Fenty Beauty. Quase tudo que eu tenho tá aqui. Porque eu quero trazer para vocês as minhas impressões em relação a cada um desses produtos, porque a gente sabe que nem todas as marcas conseguem fazer tudo das suas linhas perfeito. É bem difícil, é quase que impossível. Então vão ter coisas aqui da Fenty que eu não, né, não gostei tanto, não aprovei tanto, mas tem outros produtos que é a maioria que de fato eu me apaixonei e realmente está aqui no meu radar para usar sempre, super aprovados. Então bora lá começar com primer. Aliás, antes do primer, eu preciso hidratar essa boca, né? Eu esperei começar o vídeo para poder fazer isso. E aí eu trouxe esse produto aqui, olha, que foi edição limitada, tá? Que é da linha Fenty Skin, que ele é um lip oil com hidratação. Então, ele ajuda também a trazer uma pigmentação para os lábios, que eu descobri depois de umas 2 ou 3 vezes que eu usei esse produto. Ele é uma coleção limitada com o tema dos Smurfs, que dá até para ver aqui, olha, na embalagem o desenho da Smurfette, que o nome, inclusive, desse produto se chama Smurfberry. E interessante porque a cor é azul e eu só descobri depois da 2ª ou 3ª vez que eu usei que ele traz uma pigmentação, sim, para os lábios. Ele vai reagindo com o pH da boca e depois ele traz a corzinha vermelha, que até tem aqui suave no aplicador, mas quando eu aplico, ó, ele fica transparente, fica até azul, fica com cara de, sei lá, um produto que não é para lábios, né, que não traz cor nenhuma, com fundo azulado. Mas depois, conforme eu for falando, vocês vão ver que essa corzinha mais rosadinha vai aparecer aqui na minha boca. E o que eu tenho a falar sobre esse produto? É hidratante, de fato, traz aí essa sensação de hidratação para os lábios, mas eu tenho a sensação que ele acaba criando uma babinha se eu não tirar o excesso. Então eu já vou fazer isso agora. Vou pegar aqui um pedacinho de papel higiênico que eu tentei estar munida de tudo que eu for precisar para não precisar voltar lá dentro de casa, mas provavelmente vai ter algum momento que eu vou precisar fazer isso. Mas eu tô aqui, ó, com um pedacinho de papel, só para morder aqui, ó, onde os lábios se encontram e tirar qualquer excesso, tá? E aqui eu já vejo, ó, no papel, tá vendo? Tem um fundinho aqui lilás que já começou a reagir com a tonalidade da minha pele e daqui a pouquinho vocês vão ver isso. Bom, acabou de passar um carro aqui barulhento, nem é tão comum, mas espero que não tenha interferido aí no áudio do vídeo.
Enfim, a boca já está aqui hidratando para a gente então falar de primers. Gente, eu não tenho aquele novo primer que vem naquele formato espiral, né? Onde os ingredientes estão ali separadinhos e depois você tira do pump e aí eles se mesclam. Eu não tenho ele. Por quê? Eu ainda sou muito apaixonada pelas fórmulas antigas, esses primers antigos da marca que realmente são maravilhosos. E parece, né, que saiu de linha e é uma pena porque são muito bons. Embalagens de vidro. E eu tenho esse aqui que é no tamanho full size, ele é o True Matte, que ele traz aí um aspecto mais mate para a pele. E eu tenho esse piquititinho aqui, que é o Soft Matte, que ele não deixa nem tão mate e nem tão hidratante. Enfim, eu ainda tenho alguns de estoque, que ainda bem eu aproveitei umas promoções aí na época que eu comprei eles. Mas eu tô muito triste que quando acabar eu não vou conseguir comprar mais. Então, é um produto que eu super aprovei da marca e lamento, né, que tenham acabado. Eu vou aplicar um pouquinho de um lado e um pouquinho do outro para vocês perceberem uma diferença que é bem sutil. Esse então, ele é o True Matte Pro Filter Mattifying Primer. E bem do lado, para vocês poderem perceber também, não existe tanta diferença de fluidez do produto não. Mas na coloração sim, ele tem um fundinho mais bege, sabe? Comparado a esse mate. E esse daqui, ele é o Soft Matte, tá? Então, eles têm basicamente a mesma fluidez, só que o mate, ele é branquinho e o Soft Matte tem esse fundinho bege rosado. Então, eu vou aplicar um pouquinho de cada lado, vou pegar o mate e aplicar desse lado. E apesar dele ter essa promessa aí de uma pele mais matificada, não é aquele produto que vai secar completamente na pele. Ele fica ali na medida, sabe? Não deixa a pele muito hidratada, com muito viço, mas entrega aí um acabamento mais acetinado para a pele, que eu gosto bastante. E o cheirinho é perfeito. E agora desse lado, então, eu vou aplicar esse outro, que é o Soft Matte, que eu não percebo muita diferença assim entre eles dois não, gente. Na verdade, quando eu pego um para usar, eu nem olho para isso. Eu só penso assim, ai, quero um primer da Fenty, que é o que me agrada muito, que é a fórmula desses primers. Então, olha, já espalhei aqui. A luz do sol está começando a bater aqui. Vai dar uma diferença, né, em algumas situações aqui, principalmente com o decorrer do vídeo, pode ser que o sol já tenha me alcançado aqui, mas não acho que vai ser um problema para vocês poderem ver o que eu estiver fazendo aqui no vídeo. Depois me contem, porque eu tentei procurar outros ângulos e vai chegar uma hora que vai bater sol aqui direto, gente, então eu não vou ter como fugir do sol. Mas espero que não dê muito estouro aí na tela para vocês. E eu acho que vai ajudar também a ver a maquiagem, o acabamento da pele de uma perspectiva diferente. Aplicados então os primers, desse lado aqui o Soft Matte e desse lado o Matte. Como eu disse a vocês, não vejo assim uma diferença gritante entre eles, mas o sensorial é maravilhoso, o cheirinho também dos dois, perfeito. Adoro esses primers. E se vocês conseguirem encontrar aí em algum lugar, perdidos, né, porque eles já saíram de linha, provavelmente vai estar em promoção, então eu recomendo vocês comprarem porque vale muito a pena. Próximo produto que muita gente pode considerar também como um primer é esse aqui da marca. Ele é o Easy Drop All Over Glow Enhancer, que ele traz aquele aspecto mais glow, como o Hollywood Flawless Filter da Charlotte Tilbury ou até aquele outro Halo Filter da e.l.f. Então ele faz essa função aí. A cor que eu tenho é a 02, que é a Taffy Topaz. E sendo bem honesta com vocês, gente, não vejo muita necessidade de comprar esse produto não. Não vi tanta diferença no sentido de adicionar glow na pele. Ele traz sim um aspecto mais perolado, mas muito sutil, muito discreto. Se você é das pessoas que prefere ter esse tipo de efeito mais sutil, talvez você diga, sim, eu prefiro comprar esse do que o da Charlotte Tilbury. Mas, na minha opinião, ele é mais um hidratantezinho perolado, bem discreto, que vai servir mais para trazer aí esse fundinho perolado bem discreto à pele. Não acho que ele seja assim algo que vai fazer muita diferença por baixo da base não. Então, na minha opinião, ele é um produto dispensável sim. Agora vamos finalmente falar de bases. E eu tenho aqui, gente, 4 bases da marca que eu vou explicar o que eu acho a respeito de cada uma delas aqui, uma por uma. Começando pela Easy Drop Skin Tint, essa que eu tenho é a cor 10.
E, na minha opinião, ela é uma base muito leve que funciona assim para quando você quiser um acabamento mais suave, uma pele mais natural. Só que eu acho que é um tipo de base que não vai resistir a dias longos, dias quentes. Não seria o tipo de produto que eu escolheria para usar, por exemplo, num dia como hoje, principalmente se eu fosse sair, passar o dia todo fora. Ele seria um produto que não estaria ali entre as minhas opções. Ele serve sim para um dia em que eu não tenha muito esforço físico para fazer, que eu fique mais tempo dentro de casa e que eu queira um acabamento mais natural, que dá para você aplicar inclusive com os dedos, tá? Eu vou aplicar um pouquinho aqui no dorso da minha mão, só para vocês poderem ver a consistência, quem ainda não conhece esse produto. Ele tem, olha, um toque mais fluido, mas não tão leve, sabe? Não tão fino. Dá para ver, olha, que ele vai escorrendo, mas ele não chega a ser aquele skin tint bem líquido. Eu vou só espalhar aqui na minha pele para vocês poderem ver a cobertura. Ele tem uma boa cobertura para um skin tint, tá vendo? Vocês conseguem ver aqui, ó, que está cobrindo bem a tonalidade da minha pele, uniformizando, mas ele é bem hidratante. Esse produto aqui, como eu disse a vocês, ele não vai servir para durar aí o dia inteiro e fazer com que a sua pele fique com a maquiagem no lugar, se você estiver muito exposto ao tempo, né, suor, umidade, enfim. Isso daí é uma coisa que esse produto não entrega. Mas ele é bem bonito, tem uma cobertura bem aceitável, de leve a média, como dá para ver aqui. Mas, como eu disse, não é o tipo de produto que eu uso com frequência por conta dessa falha, digamos assim, ou melhor, esse pecado, né, dela não durar o dia inteiro, mas não é uma promessa do produto. Então, por isso, não é a primeira das minhas opções de base da marca. A próxima foi a primeira base que a marca lançou, que é a Profilter Soft Matte, que chegou aí revolucionando com mais de 50 tons, que de fato quando ela foi lançada fez bastante barulho na internet, no mercado de bases, que eu me lembro muito bem. Essa aqui que eu tenho é na cor 280 e eu gostei bastante. Ela tem um acabamento mate, ela não é mate luminosa, tá? Ela é uma base mate. E cobertura alta, gente, eu diria até altíssima, tá? Eu vou colocar até uma gota bem pequena, só para vocês poderem perceber aqui o quão essa base cobre. Só com esse pouquinho de produto, olha, eu vou espalhar aqui. Olha só a textura, como ela é mais densa e realmente espalhando na pele, ela entrega muita cobertura. Só para vocês poderem comparar com a Easy Drop que eu coloquei aqui, coloquei muito mais produto da Easy Drop comparada a essa da Soft Filter. Então, dá para perceber que ela cobre bem. O que para a época era algo que todo mundo queria, né? Uma base ainda bem mate, que cobrisse bastante e que ao mesmo tempo não deixasse a pele extremamente esturricada. Ela é uma base que em muitas circunstâncias você não precisa nem selar com pó. Só que com o decorrer do tempo, né, como a gente começou a se acostumar mais com bases de acabamento mais médios ou então de acabamentos hidratantes ou até as bases mate que são luminosas, ela foi ficando uma base um pouco para trás, sabe? Uma base meio desatualizada. Então, quase ninguém hoje em dia fala dela, mas vejam o quão rápido essa base seca. Minha pele já está aqui, ó, sequinha, logo depois que eu espalhei aqui na minha mão. Mas é uma base ainda muito usável. Só que eu confesso, ela não é das minhas primeiras opções quando eu penso numa base mate, mas eu ainda gosto bastante dela. E aí, depois da gente ver a introdução de bases de acabamento luminoso, hidratante, glow aparecendo no mercado, acho que Dona Fenty Beauty decidiu lançar essa outra versão, que é a de acabamento mais hidratante. Ela se chama Soft Lit Naturally Luminous e a cor que eu tenho é a 260. Então, ela tem aí um acabamento mais natural, né, como o próprio nome já fala, e um pouco mais luminosa comparada à base mate. Não chega a ser aquela base extremamente glow, por exemplo, a Terracota Glow da Guerlain ou até a Dior Glow, não. Eu acho essa base assim mais luminosa do que glow. Mas ela também continua com uma cobertura excelente, olha, como ela cobre bem e depois que ela seca, ela mantém a pele ainda com um viço sem deixar o acabamento mate seco que a primeira soft matte acaba deixando, que é essa daqui, tá vendo? Olha, essa daqui já deixa um acabamento mais luminoso, é um pouco mais leve, ela é mais fluida, mas continua entregando uma cobertura excelente. Também gosto muito dessa base.
E por último, que é a base que nós vamos aplicar hoje, é essa daqui, a base em stick da Fenty, que, gente, eu não sei por que as pessoas quase não falam mais desse produto e que, na minha opinião, vale super a pena. Principalmente se você não tem um orçamento para investir, por exemplo, na base em stick da Dior, que ela sim, realmente é uma base perfeita. Ela dura o dia inteiro, fica lindíssima na pele, não abre, deixa a pele luminosa e não derrete, fica perfeita tanto na embalagem quanto no rosto. Essa é uma alternativa, porque ela entrega quase tudo isso. Eu diria que só no aspecto duração, ela não entregaria a mesma duração da Dior, mas ela fica na pele intacta, sabe, até o fim do dia. Só que eu acho que a da Dior fica mais bonita, mais luminosa. Essa daqui da Fenty, me parece que ela deixa a oleosidade passar mais rápido, né, com o passar das horas, do que a da Dior. E ela também acaba transferindo um pouquinho, mas nada exagerado, gente. É uma base muito boa para você usar como uma alternativa se você quer uma base em stick para levar na bolsa numa viagem e que vai deixar sua pele bonita. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vou começar aplicando já direto aqui no rosto. Essa cor que eu tenho é a 7 e ela se adapta muito bem aqui ao meu tom de pele. Talvez nesse momento que eu estou um pouco mais bronzeada, pode ser que ela fique um pouco clara demais. Mas nada que a gente não consiga usar. Olha, pelo que eu vi, em algumas meninas que testaram a base em stick da Boca Rosa, eu nunca testei, né? Não tenho essa base comigo para até comparar. Mas só pelo que eu vi nos vídeos, eu acho que ela equivale à base em stick da Boca Rosa. Se vocês gostam dessa base da Boca Rosa, de repente vale a pena dar uma conferida, porque pode ser que vocês gostem também dessa base da Fenty. E como uma base em stick tem essa textura um pouco diferente, né, das bases líquidas, o ideal é fazer a aplicação com um pincel, que inclusive eu vou começar a trazer para vocês hoje também nesse vídeo, algo mais detalhado a respeito dos pincéis da Fenty, que eu tenho alguns aqui. Alguns eu gosto, outros nem tanto, e eu vou falar sobre eles também. Começando até sobre pincel de base, olha, eu tenho dois pincéis de base aqui, que um eu gosto bastante, o outro eu já não sou tão fã não. Olha, esse aqui é o que eu não sou tão fã, tá? Ele tem as cerdas muito grudadinhas, gente. Ele é muito denso esse pincel. E ele é uma dificuldade para limpar que vocês não têm ideia. Toda vez que eu uso esse pincel, que aliás faz tempo que eu não uso por isso, eu fico assim, sabe, mais tempo limpando as cerdas, porque acaba ficando muito grudadinho aqui por conta dessas cerdas. Esse daqui, ele é o número 115, tá? Que é o pincel de base, um dos pincéis de base da marca. Não sei nem se ainda vende, porque faz tempo que eu comprei esse pincel. Mas tem um outro aqui que eu gosto bastante, que é esse aqui, o 110. Ah, um detalhe que eu gosto muito dos pincéis da Fenty, que vem sempre essa capinha que ajuda a proteger as cerdas do seu pincel. Se você guarda na sua necessaire, não amassa, ou se você deixa na sua penteadeira e aí não deixa acumular poeira, né, com ele desprotegido. Então é ótimo ter essas capinhas também para uma proteção a mais, né, para as cerdas do seu pincel. Então, esse aqui eu já gosto mais, porque ele tem esse formato aqui, olha, mais alongado. Ele ainda tem as cerdas mais firmes, sabe? Bem agrupadas, mas ele é um pouco mais fácil de limpar comparado àquele outro que eu mostrei aqui pra vocês, esse, tá? Então, esse aqui ele fica mais esquecidinho, coitado. Então, hoje eu vou usar esse daqui. Eu falei o número pra vocês, esse é o 110, tá? Então, eu tenho até que espalhar logo, porque eu fiquei aqui falando e acabou, ó, secando, porque eu tô do lado de fora, gente, olha. Acabou dando uma secada mais rápida. Deixa eu ver até agora aqui. Minha gata acabou de... Deixa eu botar aqui pra vocês verem, ó. Olha lá ela. Ela adora passear aqui fora, né, Luna? Tá me fazendo companhia aqui hoje. Quando o dia tá bonito assim, ela sai, né? Essa cerca aqui é dividida com a nossa vizinha, que também tem uma gatinha, mas ela não deixa a gatinha dela sair, ela deixa a gatinha dentro de casa. Mas a minha gata, ela tem um colarzinho, não sei se deu para vocês verem, que eu tenho uma AirTag nela. Então, para eu ter certeza que ela tá por perto, né? Eu sempre coloco esse colar nela quando eu abro a porta para ela sair. Mas ela costuma ficar sempre por aqui. No máximo ela vai nessa vizinha, que ela adora o quintal dessa vizinha também. E se por um acaso, né, eu não souber onde ela tá, eu pego o meu telefone e faço o rastreio, né? Então eu consigo saber onde ela tá.
Enfim, olha, consegui espalhar, mas estava começando a ficar bem seco já. Dei mole, gente, porque eu fiquei aqui falando e eu já tinha aplicado, né, a base em stick aqui no rosto. Eu vou aplicar só mais um pouquinho em alguns lugares que eu acho que ficaram mal espalhados, aqui, por exemplo, e depois eu venho já espalhando com o pincel, até para vocês poderem ver como que a base, né, e o pincel performam juntos, já espalhando aqui no meu rosto, ó, tá vendo? Se você aplicar e espalhar logo, você não tem esse problema. Eu gosto desse pincel, ele é um pincel bom, ó. Tá vendo? Então eu acho que essa base ela é uma base ótima para você ter como uma alternativa se você não quiser investir tanto dinheiro como na base em stick da Dior, que ela é excelente, zero reclamações a respeito daquela base. Mas essa daqui, ela também é muito boa. Ela não fica tão atrás assim da Dior. E lembrando de comentar aqui a respeito desse lip oil que eu apliquei, vocês lembram como assim que eu aplico ele fica transparente? E agora, olha, já tá com esse fundinho aqui rosado, meio azulado, meio roxinho, que dá essa hidratação aqui para os lábios e já dá uma corzinha bem bonita também. Enfim, queria lembrar vocês a respeito desse detalhe, né, desse produto. E eu também quero mostrar para vocês como que tá a pele depois que secou com as outras bases que eu apliquei. Olha, vocês lembram? Aqui, nesse cantinho, é a Easy Drop, que é essa daqui, ó, que eu apliquei, tá? Tá assim o acabamento dela. Desse outro lado, né, logo em seguida nós temos a mate, que ela tá bem mate. E aqui nós temos a luminosa, tá? Que é a Naturally Luminous, que a gente já percebe que realmente está mais iluminada do que essa do meio, que é a mate. E aí vocês me contem qual delas vocês preferem, qual delas vocês têm em casa. E aqui no meu rosto vocês estão vendo o resultado da aplicação da base em stick. Gosto muito de todas elas e a base mate é a que eu menos uso hoje em dia. Bom, vamos para o corretivo? Gente, nós temos também dois acabamentos de corretivo. Eu tenho duas cores de cada um. Começando a falar então do primeiro corretivo da marca, que foi esse aqui de acabamento mate, que é a Pro Filter, que realmente ele tem um acabamento bem mais sequinho. Não vai ser ele que eu vou aplicar hoje, porque tá ventando bastante aqui fora, então ele vai secar muito rápido, então nem é o momento, né, a ocasião mais adequada para aplicar esse corretivo, porque ele seca bem rápido. E normalmente eu hidrato um pouco mais a pele nessa região aqui das olheiras para aplicar esse corretivo. Ele é bem sequinho, tá? Então, se você já tem linhas finas, pele madura, pele seca, não é o tipo de corretivo para a sua pele. Ele é bonito, ele cobre bem, mas tem esse detalhe aí por ele ser bastante mate, tá? Eu tenho duas cores, a 270 e a 260. A 260, ela é um pouco mais amarelada e a 270 ela é mais rosada, mais salmãozinha, tá? Eu vou aplicar um pouquinho aqui no dorso da minha mão. Deixa eu aproveitar e limpar essas bases aqui primeiro para depois fazer o swatch das cores aqui dos corretivos para vocês. Prontinho, a mão já está limpinha e agora vamos fazer o swatch da cor 260. Gente, ele é muito sequinho esse corretivo. Olha só, aqui a gente já vê essa textura, só na primeira aplicação, antes mesmo de esfumar. E agora a cor 270, que é um tonzinho com um fundo mais rosado, olha. Vou esfumar aqui com o dedo, só para vocês poderem ver a cobertura. Realmente ele cobre bastante e ele tem uma textura mais grossinha, tá? Eu já percebo até na hora de fazer aqui esse swatch que o dedo fica com aquela sensação mais cremosa, sabe? Como se fosse um produto até mais mousse, que tem consistência mais grossinha, para entregar essa cobertura e ficar bem sequinho também. Agora, o outro corretivo da marca, que ganhou o coração de muitas pessoas aqui, assim como o meu, é esse aqui de acabamento hidratante, que se chama We Are Even Hydrating Concealer, que ele simplesmente é maravilhoso. Mesmo tendo uma consistência hidratante, ele cobre muito, gente. Eu tenho essas duas cores, que são a 240N, essa daqui, e a 225N. São duas de fundo neutro, mas uma mais clara e a outra um pouco mais escura. Eu vou fazer o swatch só para vocês verem a diferença, mas hoje eu vou aplicar a 240, tá?
que nesse momento ela tá ideal para minha pele. A 225 vai ficar clarinha demais, ó. Essa daqui é a 240N, bem hidratante, gostosinha de aplicar. Inclusive, nem dá vontade de parar de aplicar, a gente tem que ter cuidado porque tem aí uma cobertura alta, então é interessante prestar atenção para não colocar produto demais. E agora o swatch da 225N, para vocês verem a diferença. É uma diferença bem sutil, não chega a ser gritante não, tá? Então essa é a 240N e essa é a 225N. Vou esfumar aqui, olha, para vocês poderem ver o poder de cobertura desse corretivo. Vejam só que lindo. E agora aqui espalhando a outra cor. E agora então todos os corretivos em detalhe para vocês. Essas duas primeiras cores aqui são de acabamento mate e essas outras duas de acabamento hidratante. Me conta aqui qual é a sua preferência. Bora lá aplicar então a 240N. Vou colocar só um pouquinho aqui. Toda vez eu penso assim, vou colocar só um pouco porque tem cobertura alta, não precisa aplicar muito. Mas gente, como eu disse, é tão gostosinho de aplicar esse corretivo que a gente acaba exagerando, eu pelo menos toda vez quando eu vou usar ele. Então eu vou colocar também aqui na pálpebra e basta isso aqui e vocês vão ver que vai ser mais do que suficiente. E agora eu vou usar o pincel de corretivo da marca, que eu sou apaixonada por esse pincel, ele é maravilhoso, espalha super bem e eu gosto da forma como ele tem esse formato que ajuda também a pegar aqui os cantinhos. Ele é o 180, então bora lá espalhar. Vejam só a cobertura desse produto, gente. Olha só como ele rapidinho cobre e mesmo eu esticando ele, olha, ele não deixa de cobrir. Ele é incrível esse corretivo. Olha, o sol já está me alcançando aqui, mas espero que não esteja atrapalhando aí o que vocês estão vendo. Eu queria mostrar para vocês isso aqui, ó. Olha como esse pincel é fácil de ser usado. Espalha bem rápido aqui o corretivo e o próprio corretivo, ele cobre muito bem, gente. Ele é maravilhoso. Sempre fico muito impressionada com o poder de entrega dele. E é um produto acessível, né? Não é dos mais caros. Mesmo sendo considerado um produto importado, é fácil de vocês encontrarem aí na Sephora, né? E não é dos mais caros, né? Me contem aqui o que vocês acham a respeito do preço desses produtos da Fenty. Próximo produto, vamos falar de contorno, que é o único que eu tenho, que é esse aqui, contorno em stick da marca. Ele é na cor Amber Suede, número 09. E o que eu tenho a falar a respeito desse produto? Ele poderia ser melhor, digamos assim, ele poderia ser um pouco mais emoliente, que ele é um produto mais sequinho, sabe? Ele não fica tão manteiguinha para você aplicar no rosto. Tanto que eu nem arrisco fazer assim direto, eu prefiro pegar o produto direto aqui na embalagem para fazer a aplicação. Ele é um produto bom, ele não tem dificuldade para ser esfumado, mas se ele tivesse uma fórmula mais emoliente, eu acho que facilitaria mais ainda a aplicação. Eu vou usar um pincel da marca, que é esse aqui, o número 125, deixa eu tirar a capinha, que ele é indicado para face, produtos de face. Ele não diz especificamente se é contorno, se é bronzer, mas ele tem esse formato aqui, ó, que já ajuda a entender que é para a gente fazer, ó, contorno, bronzer ou até um blush dá para você aplicar também. Então eu vou pegar o produto direto aqui, ó, na bala, dá para ver que o pincel pega e as cerdas desse pincel são fáceis de serem trabalhadas, ó. Vai depositando aqui o produto, você consegue precisão e ao mesmo tempo consegue esfumar também. Esse pincel eu gosto dele bastante. A cor desse contorno é bem fria, específico, né, para contornos, então nem tenho tanto a reclamar dessa cor. É mais mesmo em relação à fórmula que poderia ser um pouco mais amanteigada para nos facilitar, mas é um contorno bonito também. Olha, estou terminando de aplicar aqui desse lado e vocês conseguem ver, olha, que ele esfumou bem, o pincel também ajudou. Mas se eu tiver que dizer aqui para vocês, se vocês precisam comprar, se vocês encontrarem esse contorno mesmo na promoção, eu diria que ele não é tão essencial assim. Tem outras opções que vão te ajudar a fazer essa aplicação de uma forma mais rápida, mas se vocês conseguirem achá-lo aí numa promoção imperdível, até vale a pena comprar. Mas se não for isso, eu acho que é um tipo de produto que dá para deixar passar. Voltei, gente. Tive que mudar um pouquinho aqui o ângulo porque o sol estava batendo direto aqui no meu rosto e eu não ia conseguir nem me enxergar no espelho ou olhar para a câmera, enfim.
acho que ficaria ruim também para vocês poderem perceber os detalhes dos produtos que eu estivesse aplicando. Então, vem um pouquinho mais para cá, eu estava para lá, ó, nessa direção, onde vocês já estão vendo que o sol está bombando e aqui está começando a fazer sombra. Então, vai ser ótimo para continuar aqui com o vídeo. Bora para o próximo produto, que vai ser blush cremoso. Eu não tenho aquele blush líquido que acabou de ser lançado, nem pretendo comprar, confesso, porque eu vi que algumas pessoas também não ficaram tão impressionadas assim com a performance desse blush. Me parece que ele mancha um pouquinho, né? Então decidi passar esse produto e até porque eu tenho bastante blushes líquidos cremosos na minha coleção, que eu sou apaixonada por eles. E as cores eu também não curti tanto, não sei em relação a vocês. Me contem aqui se vocês compraram, se vocês gostaram, porque não me chamou muita atenção a fórmula e esses probleminhas aí de manchar desse novo blush líquido da Fenty. Mas existe uma linha até razoavelmente antiga, que é essa daqui de blushes cremosos da marca. Eu tenho 5 cores, vou mostrá-las para vocês. E assim a gente decide também qual que eu vou aplicar hoje, tá? Eu tenho a primeira, que é a 01, ela se chama Fuego Flush, que é esse coralzinho lindíssimo também. Faz tempo que inclusive eu não uso essa cor, talvez seja ela a escolhida de hoje. E eu vou fazer um swatch, né? Por que não? Bora fazer um swatch. É um blush cremosinho mesmo, não é nem cream to powder. Então, ó, ele desliza bem aqui na pele. A próxima cor que eu tenho, ela é a 02 Petal Popping, que é um rosinha bebê, bem bonitinho também. Um rosinha mais frio, ó. Faz tempo que eu não uso, então assim que eu começo a friccionar o meu dedo, tem uma certa resistência, mas depois que aquece, vai deslizando e olha, que lindinha essa cor. Um rosa bebê bem bonito também, né? Próxima cor é essa daqui, a 08 Summertime Wine, que é esse roxinho bem bonito também. Inclusive eu tenho essa cor na fórmula em pó daquela linha de blushes mais recente, que eu mostro para vocês já já. Olha que roxinho lindinho também. Próxima cor é essa daqui, a 09 Coolberry, que é um roxinho bem mais frio do que esse anterior que eu mostrei para vocês. Vou fazer aqui o swatch, olha só, ele é bem mais frio e com um fundo mais arroxeado, tá vendo, ó? Bem lindo também. E por último nós temos a cor 10 Rose Latte, que é esse marronzinho aqui, olha, mais neutro, lindíssimo também. Vou fazer o swatch aqui para vocês, olha. Um tom terroso que fica muito bonito também na pele. Esses blushes são muito cremosos, tá? Mas eles também entregam bastante pigmentação. Não são aqueles tipos de blushes cremosos que ficam translúcidos na pele, não. Eles entregam bastante pigmentação, mas é fácil de trabalhar. Vou mostrar para vocês. E eu decidi aplicar uma cor de cada lado para mostrar o máximo das cores que eu tenho aqui para vocês. E eu vou usar esse pincel da Mascavo porque eu não tenho um pincel da Fenty que sirva exatamente para a aplicação de blushes cremosos como esse daqui, que eu gosto bastante desse formato. Ele é perfeito para você aplicar produtos cremosos, tá? Então eu vou começar com essa cor 01 Fuego Flush, que é esse coralzinho lindíssimo. E vocês vão ver que apesar de assustar um pouco essa cor, é super fácil de ser trabalhada, ó. Eu vou aplicando aqui aos poucos e a cor, ela vai sendo depositada, olha, bem suavemente, bem aos poucos, e vai aparecendo a pigmentação até o ponto que você acha que está suficiente para o seu gosto. Olha que lindo esse coralzinho, é uma cor muito bonita, cor de verão, para quem gosta desse tipo de subtom, fica lindíssimo. E desse outro lado então eu vou aplicar a última cor que eu mostrei para vocês, que é essa 10, a Rose Latte, que tem esse marronzinho aqui, bem neutro, bem lindo. Eu vou usar o mesmo pincel, eu tirei o excesso de produto e vou, olha, aplicando assim. Basta só dar umas batidinhas que vem a quantidade que você precisa de produto nas cerdas do pincel. E aí, olha, começo a dar batidinhas também na pele, que assim não mancha, vai esfumando aos poucos. Essa é uma cor que pigmenta mais, dá pra ver, olha, que com mais batidinhas eu consegui uma pigmentação mais suave dessa cor. E essa daqui, com menos batidinhas, eu consegui uma pigmentação maior, mas nada que seja um trabalho para você esfumar e deixar tudo bem bonito. Prontinho, blushes cremosos já aplicados e só relembrando então, desse lado eu apliquei essa primeira cor aqui, a 01, que é esse coralzinho lindão.
E desse outro lado, a cor 10, que é a última que vocês estão vendo aqui no swatch, que ficou esse fundo neutrinho lindíssimo também. Agora vamos falar da categoria bronzers em pó. A gente sabe que a marca lançou recentemente aí novos bronzers que, na verdade, essa fórmula não é pó, é uma fórmula mágica que eu acabei comprando 4 cores, inclusive tem shorts aqui no canal fazendo o swatch de cada uma dessas cores e aplicando no meu rosto também. Se vocês quiserem ver em detalhes, depois vão lá dar uma conferida, eu vou deixar o link aqui também no box de descrição. Mas essa é uma categoria de bronzer com uma fórmula que não é nem pó nem cremosa. Ele tem uma textura de mousse que fica naquele tipo de embalagem que você aperta e o produto volta, sabe? Tipo o Bounce da Rare Beauty. Só que ainda assim não é igual, gente. É uma textura muito única, nunca vi nenhum outro produto que eu tenha testado que traz essa característica como a Fenty colocou nesses bronzers. Então, ele veio aí meio que para substituir outros bronzers em pó que eles tinham, né, na linha fixa da marca, que eu acho que agora saiu de linha, que são esses aqui, olha. Eu tenho duas cores, que são a 03 Private Island e a 04 que se chama Island Ting. Essa daqui, a 03, ela tem um fundo mais frio e essa daqui é mais neutrinha, tá? A 04. E eu acredito que vocês estejam percebendo aí, olha, esses riscos no produto, que acabou acontecendo aquele probleminha de hard pan, que é quando cria uma película, né, na superfície do produto, dentro da embalagem, que acaba dificultando você a tirar o produto. Normalmente os produtos em pó que acabam tendo esse tipo de característica depois que ficam muito tempo abertos, ou, no caso, você pode também ter esse tipo de problema quando você usa o pincel muitas vezes sem lavar, ou então você está misturando o produto que tem creme, tem oleosidade, aí você traz de volta aqui para retirar o produto e acaba criando essa camadinha. Mas isso não quer dizer que o produto está ruim, é só você depois raspar. Eu usei uma espátula, dá uma raspadinha que o produto volta, aquela película sai, tá? Então, esses são os bronzers em pó que havia, né, na marca antes deles lançarem esses aqui, que sem dúvida são os meus favoritos do momento. E eu vou fazer assim, de um lado eu vou aplicar o bronzer antigo e desse lado eu vou aplicar o novo, tá? O antigo que eu vou escolher é o 04 e o da nova fórmula, né, o novo bronzer lançado, eu vou usar o 03, que é o Churro Twist. E de pincel eu tenho duas opções aqui para aplicar esse bronzer. Eu tenho esse aqui que ele é mais angular, ele é até mais denso também, olha. O número desse pincel aqui é o 190. E eu tenho esse outro aqui que ele é mais compridinho, ele é o 195. Então eu vou começar com ele para aplicar o bronzer antigo da marca. Inclusive dá para ver que esse aqui não criou a película de hard pan, tá vendo? Olha, eu consegui tirar normalmente aqui com um pincel e agora eu vou fazer a aplicação. Peraí, que tem cabelo no caminho e a pele não tá selada, tá? A gente já vai falar de pó também, mas eu quero aplicar o bronzer sem nenhuma interferência de pó, para vocês poderem perceber aqui a pigmentação dele na minha pele. Essa é uma cor neutra, quente, que dá super certo aqui na minha pele. Gosto muito desse bronzer. E apesar dele ser considerado agora, né, um bronzer antigo da linha, para mim ele ainda está super usável. Então, olha, ficou assim a aplicação desse bronzer em pó, o 04 Island Ting da Fenty Beauty. Agora vamos para essa belezura recém-chegada aí nesse mundo de maquiagens, que é a cor 03 Churro Twist, que é uma cor mais puxada para o quente, mas é um quente que eu consigo usar. Ele não fica muito alaranjado, pelo contrário, fica uma corzinha de verão bem bonita. Então eu vou pegar agora o outro pincel que eu mostrei para vocês, o 190, ele é mais denso, tem essa curvatura aqui, ó, que ajuda a encaixar exatamente aqui no topo do seu rosto para a aplicação do bronzer. Então, bora lá pegar o produto. E como vocês estão vendo, a embalagem não tem espelho, tá? Aquela outra embalagem que eu acabei de usar tinha espelho, mas não é um problema. É algo que ajudaria, assim, que, por exemplo, ó, se eu tivesse com o espelho aqui, seria mais fácil. Agora eu vou ter que pegar um outro espelho para poder aplicar. Mas a fórmula, ela é tão maravilhosa, gente, que isso aqui se tornou um detalhe, viu? Olha que lindo, como fica bem aplicado. E esse pincel, gente, ele é muito bom. Apesar de assustar um pouco, que a gente não está muito acostumada a pegar pincel assim, mas eu acho que ele encaixa perfeitamente aqui, olha, nessa curvinha da maçã do rosto e vai aplicando o produto, olha, de uma forma tão uniforme,
deixando tudo esfumadinho. E sem contar, né, que o próprio produto também é maravilhoso. Olha a fórmula, como ela se esfuma maravilhosamente bem, olha. E essa cor, como eu disse a vocês, está quentinha, mas na medida, sabe? Agora sim, de frente para que vocês possam analisar bem a diferença entre esses dois bronzers, esse aqui completamente pó, que é o 04 Island Ting. O nome, na verdade, dessa linha, ela se chama Sunstalker, tá? Então, a 04, que é Island Ting. E desse lado, a aplicação desse que se chama Sunstalker Soufflé, que inclusive é uma boa dica para a gente lembrar da textura, que parece um soufflé mesmo, olha. E a cor, então, a 03 Sure Twist. Me conta aqui qual dos dois vocês gostaram mais. Agora vamos para a categoria blushes em pó. E, gente, recentemente eu comprei nada mais, nada menos que esses 5 blushes aqui dessa linha que está incrível. Não é tão novidade, mas eu confesso a vocês que até então eu só tinha uma cor, que era esse filho único aqui, que é o Summertime Wine, a cor 04, tá? O nome desse blush se chama Fenty Cheek Suede Powder Blush, que ele faz par, né, com aqueles blushes cremosos que eu mostrei para vocês. E depois, né, a dona Bruna Lima, né, que vocês já conhecem muito bem, se vocês não conhecem, eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo. Ela estava conversando comigo e falando, amiga, você tem que, né, experimentar mais cores, porque essa fórmula é incrível, não pode deixar passar. E aí a Fenty foi lá, fez uma promoção aqui na Inglaterra, 25% de desconto no site inteiro. Eu ainda tinha cashback para receber através de um outro site, uma plataforma que eu uso. E aí eu não resisti, fui lá e comprei mais 5 cores, gente. E eu fiquei apaixonadíssima. Então, vou mostrar para vocês aqui 2 cores, né, para a gente poder aplicar. E se vocês quiserem ver em detalhes, na live que eu fiz, num sábado desses aí, eu deixo o link aqui embaixo também, eu fiz o swatch, né, de cada uma dessas cores, mostrei para vocês em detalhes, para que a gente pudesse decidir na live quais as cores que eu ia usar. E aí depois vocês vão lá dar uma olhadinha. Mas hoje eu vou escolher 2 cores diferentes, né, para a gente aplicar de cada lado do meu rosto. E vocês vão conferir aí essa fórmula se você não conhece ainda. E como eu não tenho nenhum pincel de blush da marca, eu vou usar novamente esse da Mascavo, só que o outro lado para aplicação de blush em pó, tá? Desse lado então do rosto, que tem um fundo mais coral, eu vou usar esse aqui, que é a cor 05 Sundress Season, tá? Que é um coralzinho bem bonito também. Não chega a ser muito coral, ele tem um fundo mais rosado, mas eu acho que ele vai combinar. Então, vou pegar ele aqui e começar a fazer a aplicação. Ele tem um fundo mais rosadinho, mas não tem problema. Só para vocês poderem ver aqui, ó, a fórmula desse blush. É lindíssima, gente. E vai esfumando, olha, de uma forma tão natural que parece uma nuvem aqui na minha pele. E olha que inicialmente eu pensei que essa cor ia ser assim, suave demais, julgando assim pelo que eu vejo aqui na embalagem, mas não, olha, vai pigmentando e se eu pegar mais, vai dando mais chinelada, mas chega por enquanto, tá ótimo. Eu vou fazer só um swatch na minha mão, para vocês poderem tentar, né, identificar pela tela. Desculpa aí o barulho, porque eu tô na área externa, né, gente? Só para tentar passar uma ideia aqui da fórmula desse blush para vocês, é muito macia. A textura aqui, quando você pega com o dedo, gente, é uma coisa incrível. Olha, eu já ia pegar mais para aplicar, mas chega, isso aqui tá ótimo. Olha que linda essa cor. E agora, desse outro lado, eu vou aplicar essa outra cor aqui, que é a 09 Tutu Turnt. Ah, eu achei tão linda também, ela tem umas partículas de brilho lindíssimas. É um tonzinho mais frio também, e eu acho que vai dar para vocês verem aqui, ó, esse brilho acontecendo aqui no meu rosto. Gente, olha que lindo esse blush. Nossa, é muito lindo, muito feminino, muito lindinho. Olha que coisa mais fofa. E não dá vontade de parar de aplicar. Mas eu vou parando por aqui, que eu acho que já deu para vocês entenderem aí o que esse blush, essa fórmula tem de especial, né? Vou fazer o swatch dessa cor aqui também, para vocês poderem comparar aqui na minha mão, ó. Olha que linda essa cor. Dá para ver aqui as partículas de brilho, né? Vou esfumar para vocês poderem ver como que fica, porque ali no meu rosto tá misturado com o blush cremoso, com o bronzer, e assim dá para ter uma ideia exata do blush sozinho. Lindos, né, gente? Então, não preciso nem falar aqui, porque eu serei redundante se eu tiver que falar, mas eu vou falar. Vale muito a pena se você tiver como comprar
E qualquer cor, a cor que você achar melhor, que você gostar mais, vale muito a pena porque a fórmula desses blushes está incrível. Agora vamos falar de iluminador. Eu tenho aqui 3 linhas de iluminadores da marca e cada um eu tenho 2 cores diferentes para mostrar para vocês. Começando, olha, por essa linha aqui, que se chama Demi Glow. Eu tenho essa cor que é a 01, deixa eu abrir para vocês. Olha, essa é a cor 01. E eu tenho essa outra cor aqui que é a 02, a Prosecco. O que falar desses iluminadores, gente? Eu sou apaixonada pelo brilho que eles entregam. Não é aquele brilho tão fino e nem tão grosso. Sabe aquele iluminador que eu acho que vai agradar todos os gostos? Eu acho que é o caso desses iluminadores. Vou fazer o swatch aqui. Essa cor 01, fórmula super macia, tá? Não fica grosseiro, você vai espalhando e vai se dissipando na pele, não acrescenta camada de produto. É muito linda essa linha. O outro, ele é o 02 Prosecco, que tem exatamente essa ideia, né, do Prosecco, que tem um fundo um pouco mais douradinho, olha, esse aqui. E esse é o 01. Muito lindos esses iluminadores, recomendo, se vocês encontrarem em promoção, vale a pena comprar porque eles ficam muito lindos na pele. O outro é, na verdade, um duo numa embalagem só, que é esse aqui. Ele se chama Kilowatt e tem essas 2 cores de iluminadores. Desse lado se chama Lightning Dust e esse outro aqui se chama Fiery Crystal. O que acontece? Esse daqui, ele é mais fininho. Vou fazer o swatch para vocês. Ele tem as partículas de brilho mais discretas, digamos assim, ó. Bom, para o meu gosto é. Comparado principalmente com o outro que eu vou fazer agora, o swatch, para vocês perceberem a diferença. Ele é muito mais pigmentado, ele aparece mais, tá vendo? Olha, esse aqui, como ele é bem mais brilhoso, partículas de brilho bem mais salientes, que é esse aqui, ó, o Fiery Crystal. E esse, o Lightning Dust, é essa outra cor aqui, ó. Também muito bonito. Gosto bastante desses dois, mas entre esse e essa linha aqui, eu prefiro essa. Agora, com uma proposta completamente diferente, nós temos esses dois aqui, que são da linha Diamond Bomb. Vocês com certeza já ouviram falar, ou vocês têm aí em casa, que dispensa apresentação, né? Esse daqui é o mais famoso, mais viralizado, que é a cor 01 How Many Carats. Gente, esse aqui é um espelho d'água, ele só tem brilho. Eu vou até limpar minha mão para mostrar para vocês o produto sozinho, tá? Olha só, fazendo aqui o swatch, vocês vão ver que ele só tem brilho, não tem fundo de cor. É até difícil ver ele sozinho assim num swatch. Eu vou tentar pegar mais, porque ele não sai com tanta facilidade com o dedo, tá? Ele sai mais fácil, acreditem ou não, com o pincel. Mas ó, ele tá aqui. Esse é o 01 How Many Carats. Dá pra ver que ele é somente brilho, não tem fundo de cor nenhum. E ele é lindo, gente, para você aplicar como iluminador mesmo ou como um topper nos olhos, fica belíssimo. E essa é a outra cor dessa linha Diamond Bomb, que é a 02 Rosé Rave. Gente, eu sou apaixonada por essa fórmula e pela entrega desse produto. Deixa eu fazer aqui, que eu acho que dá para vocês verem melhor. Não tem fundo de cor mais uma vez, mas dá para perceber que as partículas de brilho são rosadinhas comparada a esse aqui, o 01. Lindíssima essa fórmula, né? Outra entrega, outra proposta. Enfim, acho sim que deveria ter pelo menos um dessa linha e um dessa linha. Então, por isso, nós vamos fazer a aplicação um de cada lado. E como eu não tenho nenhum pincel de iluminador da frente, vou com o meu velho de guerra aqui da Real Techniques, o 402. Desse lado, então, eu vou aplicar o Diamond Bomb, a cor 01, mais famosa, né? A mais viralizada. E ó, dá para ver que as partículas de brilho estão aqui, vocês vão ver o quão poderoso é esse iluminador. Olha isso, gente. Só essa primeira aplicação aqui já dá para a gente ver esse brilho surreal. Estou aplicando mais uma camadinha só para deixar mais reforçado aqui para vocês poderem ver. Espero que a luz esteja ajudando, porque olha, é um brilho realmente incrível desse produto. E desse outro lado, então, eu vou aplicar a cor 02 Prosecco dessa linha, tá? Lindão também, gente. É difícil escolher, né? Porque cada um tem uma proposta, mas eu acho tão belo quanto. Ó, aqui você já consegue ver o fundo. Tem que ter até cuidado para não pegar muito produto e acabar exagerando. Mas olha,
Ele marca bastante, marca no sentido bom, né? Que ele deixa aqui a pele bem iluminada, mas não deixa a textura, tá vendo? Ele é muito lindo esse iluminador. Iluminadores aplicados, cada um com a sua proposta, mas os dois, gente, eu super recomendo a vocês. Agora vamos falar de pó. Eu tenho duas categorias, que é o pó solto e esse pó compacto, que ele serve para poder assentar aqui, eu uso normalmente, né, para assentar aqui essa região das olheiras, mas você pode usar no rosto inteiro. Esse daqui, vou começar falando por ele, gente. Ele é um pó maravilhoso, eu gosto muito do efeito que ele dá. Ele dá mesmo um blur na pele bem bonito, que ele se chama Invisimatte, que ele ajuda a fazer com que a pele fique mate, mas também entrega aí um blur que fica bem bonito. Essa cor é a universal, se eu não me engano existem 2 ou 3 mais variações de cores, mas eu tenho essa daqui que é a universal. Então, quando eu faço a aplicação desse pó, eu costumo fazer no final, não costumo fazer selando direto aqui no corretivo, não. Mas ele é maravilhoso para poder assentar bem aqui essa parte, né, do corretivo e fazer com que deixe aí esse mate com um blur bem bonito. E falando dos pós soltos, gente, eu tenho duas cores, uma é a banana e a outra é a 01 lavanda. A banana é a 03. No início, quando eu comprei esses pós, eu era apaixonadíssima. Ele era o meu favorito. Banana, eu acho que adiciona muita cor para mim. Então eu acabava misturando um pouco. Por isso eu comprei o 01 lavanda, que ele é bem clarinho. Só que depois eu comecei a experimentar outros pós soltos que eu achei melhores do que esse da Fenty. Não que ele seja ruim, mas eu acho que se você comprar um que seja com adição de cor, ele transfere. Esse é o problema. E não adianta, se você vier só assim com um pincel, não fizer baking, na minha opinião, ele acaba transferindo quando ele é com cor. Então, só por isso eu diria que não vale a pena você comprar esse pó, porque existem outras opções aí que não vão te dar esse tipo de problema. Mas ele é um pó bem fininho, ele não marca as linhas e ele tem um cheirinho bem agradável. Para quem tem um pouco de sensibilidade a cheiros, talvez vai achar que é um pó que não serve para você, né? Que não vai te agradar. Mas eu gosto desse cheirinho do pó da Fenty. E aí, como eu disse a vocês, eu costumo misturar, tá? Mas eu vou aplicar hoje só esse aqui, o banana, para vocês poderem ver essa situação, né, da transferência. Eu tenho até aqui um papel higiênico limpo que eu vou mostrar para vocês que ele acaba transferindo. Ele é muito fino, eu tô até com bastante cuidado aqui que eu tô ao ar livre, né, tem bastante vento, que pode ser que ele acabe se esvoaçando aqui, mas eu vou pegar aqui, ó, um pouco na tampa e até antes de aplicar, para eu mostrar para vocês que essa é uma questão do pó, eu vou fazer o teste de transferência agora, antes de aplicar o pó, para vocês verem se vai transferir ou não, que eu já apliquei, e depois com o pó vocês vão ver isso que eu estou falando para vocês. Então, bora lá. Antes de aplicar o pó, vou fazer aqui esse teste de transferência, pressionando aqui, olha, com papel higiênico. E para tirar, eu tô até curiosa, gente, para ver se vai transferir alguma coisa. Olha, não saiu nada, tá vendo? O papel tá limpo, teste de transferência ok antes do pó. Agora, bora aplicar esse pó. Nem vou fazer corte daqui até a gente fazer o teste de transferência para vocês entenderem o que eu estou falando e saber que eu não estou aqui enganando. Olha, esse é o pó e aí eu vou aplicar com o pincel, tá? Então, vou pegar aqui, ele é bem fininho, gente, olha isso. E não vou fazer baking, tá? Tô só aplicando ele aqui. E eu tenho também o setting spray da marca para falar sobre ele aqui. Não vou aplicar porque a gente está fazendo essa aplicação aqui do pó para fazer o teste de transferência. Então, se eu aplicasse o setting spray, pode ser que ele fizesse o pó fixar, né? Mas nem sempre as pessoas vão usar setting spray, né? Às vezes querem ficar só com um pó, com o acabamento do pó. E aí é complicado, né? Porque aí você vai carimbar a roupa das pessoas. Isso aconteceu comigo, gente, usando esse pó. Eu fiquei mega sem graça, viu? Foi por isso que eu deixei de usar essa cor com a mesma frequência que eu tinha, né? Então, ó, pó já espalhado aqui no rosto inteiro.
Só tendo certeza que eu esfumei tudo, tá? Pra não ficar acumulado nada na hora da gente fazer o teste da transferência. Pronto. Agora, olha, eu vou pegar o mesmo papel higiênico, só que do outro lado, que tá limpinho. Ó, tá vendo? E conforme a oleosidade da pele vai voltando, aí que o pó transfere. Talvez agora ele nem vá transferir tanto assim, porque a pele tá seca, né? Eu acabei de aplicar o pó, não tô suando nem nada, não tem oleosidade. Mas quando a pele tá oleosa, gente, aí é que eu fico em apuros, viu? Então eu evito muito usar esse pó, principalmente se eu vou cumprimentar as pessoas. Ó. Nossa, gente, o vento tá demais, viu? Ó, aqui. Olha só. Tá vendo? Já transferiu. Ai, gente, é difícil, não dá pra trabalhar com esse pó, você tendo que cumprimentar pessoas, não. Vou até fazer do outro lado pra conferir se vai acontecer a mesma coisa. Ai, é muito complicado, né? Ó, saiu também, tá vendo? E conforme a oleosidade da pele vai voltando, isso aqui se torna pior. Então é uma pena, né? Porque não foi um pó desenvolvido para resistir a carimbadas, né? É uma pena. Mas o pó em si, ele é muito bom para selar a pele. Ele é bem fininho, não marca, como eu disse a vocês, mas infelizmente tem essa questão aí de transferir. Mas aí, como eu disse anteriormente, esse aqui, ele é outra história. Ele deixa aqui, olha, a pele bem matificada. Eu pego com o pincel assim mesmo e gosto de aplicar aqui e dar esse blur bem bonito, deixando a pele mais protegida, sabe? Então eu gosto de tê-lo também em bolsa, né, para sair, para fazer retoque, tirar excesso de oleosidade. Ele é muito bonito para aplicar assim, finalizando a sua pele. Olha, como ele já dá uma diferença aqui, percebo de cara que ele já entregou aqui uma matificação de uma forma mais suave, sabe? Sem deixar a pele ressecada. Bem bonito esse pó. Gosto bastante dele e recomendo. Agora vamos falar do setting spray da marca, que é esse aqui. Até onde eu sei, é o único que a marca lançou, né? Esse daqui se chama You Mist. Ele promete estender a duração da maquiagem e fixar. Bom, essa é a promessa do produto. E eu digo que é ok, gente. Eu não consigo vê-lo assim como um produto extremamente eficiente, mas se você tiver aí acesso a uma promoção que esse produto ele esteja disponível para você comprar mais barato, acho que vale muito a pena. Eu só acho que vem pouco produto aqui. 100 ml, ok, tá. Na maioria das marcas entrega 100 ml. Mas o que eu gosto, na verdade, desse produto aqui é que a embalagem parece aquela embalagem de desodorante spray, que é alumínio. Eu acho que ele é alumínio por dentro. Ele passa essa sensação de ser alumínio por dentro. Então, parece que ele vai preservar mais o produto, não sei. Melhor do que plástico, eu imagino. Então, ele é um setting spray que eu gosto, mas não é aquele que eu amo, que eu acho que seja essencial, que eu vou sempre recomprar. Agora vamos falar de paletas de sombras. Essa é uma categoria que eu confesso, gente, eu não tenho muita variedade aqui para mostrar para vocês. A única paleta de sombras que eu tenho da marca é essa daqui, que se chama Bomb Pos, que vem essas cores marrons neutras. Tem alguns tons mais frios, que é nesse cantinho aqui, mas que eu gosto bastante dela, sabia? Não é aquele tipo de paleta que vai ter a fórmula mais macia, mas também não é aquela fórmula que esfarela. Talvez alguma delas possa dar aquele hard pan, mas nada que impeça você de usar, é só dar aquela raspadinha que você consegue continuar usando. E eu gosto muito da forma como essas sombras, elas mesclam entre si, como esfuma, sem marcar a pálpebra, mesmo com a pálpebra molhada. Sou muito fã da fórmula dessas sombras aqui, pelo menos dessa paleta, que é a única que eu tive contato até hoje. Vou começar então com esse marrom, que é quando eu quero fazer um look bem básico, é com ele que eu começo. Usando esse pincel aqui da Real Techniques, ele é o número 300300. Aí, gente, eu já venho, olha, nesse cantinho externo, aplicando a sombra, e vocês veem que ela pigmenta logo de cara, né? Mas não precisa se assustar, porque ela vai esfumar como uma nuvem. Olha só, sem muito esforço, eu já começo, ó, trazendo aqui para dentro e alongando um pouco
e ela já esfuma, olha. Vejam que linda que fica essa sombra. Eu fico encantada toda vez que eu uso essa paleta, o quão prática e eficiente ela é. Sombra mate já esfumada, agora eu já vou pegar aqui uma sombra cintilante. E normalmente, gente, eu pego ou essa, que elas são mais clarinhas, mas eu tô com vontade de pegar essa que é mais escura e começar a aplicar aqui, olha, no meio da minha pálpebra, dando uma escurecidinha. Depois eu vou vir com uma outra sombra mais clara e aplicar aqui no cantinho interno. Olha só que construção bonita que fica essas duas sombras, a mate com essa mais cintilante. E olha só, é muito fácil esfumar essa paleta de sombra, gente. E agora, com o dedo mesmo, eu vou pegar uma sombra mais clarinha, não tão clara. É isso que eu sinto falta, na verdade, dessa paleta aqui. Uma sombra mais clarinha que tenha cintilância para iluminar aqui o cantinho interno. Então, eu vou usar essa que é a mais clara, só que ela é mate, para poder aplicar nesse cantinho interno. E eu vou usar um pincel assim mais chatinho e pego essa sombra, então, ó, para fazer essa aplicação, trazendo esse ponto de iluminação aqui nos olhos. E prontinho, já fiz aqui esse pontinho de iluminação dos dois lados. E é isso, gente, bem prático, bem rápido. Normalmente eu uso essa paleta quando eu quero fazer um look assim que não tem erro, sabe? Aquele marrom que você começa a esfumar e não perde muito tempo para fazer, ela é ótima para isso. No entanto, na hora de recomendar, dizer assim para vocês, nossa, as fórmulas das sombras da Fenty, pelo menos baseado nessa experiência que eu tenho com essa paleta, são assim impecáveis, vocês precisam ter? Eu diria que não. Existem outras marcas que entregam fórmulas até mais amanteigadas, por exemplo, Natasha Denona. Eu sei que eu sou repetitiva, Natasha Denona está sempre aqui no meu radar, mas não é das piores, sabe? Não é aquela sombra que você vai pegar e falar assim, ai, nunca mais eu vou usar. Não. Pelo menos essa daqui dá para você usar, mas eu sei que existem fórmulas melhores no mercado. Então, eu diria assim, tem promoção? Pega. Não tem? Pode deixar passar. Agora vamos falar de lápis de olhos. Eu tenho algumas cores aqui desse lápis de olho da marca, que na verdade eu não sei se ainda continua sendo comercializada. Eu acredito que sim, porque já tem bastante tempo que eu comprei esses lápis. Mas quando eu comprei, gente, eu fiquei muito encantada com a pigmentação e a durabilidade deles. Eu não vou aplicar nos meus olhos aqui por dois motivos. Primeiro, porque esse vídeo já está bem longo. Segundo, porque está ventando bastante aqui. Se eu aplicar lápis de olho, provavelmente eu vou lacrimejar, porque pode entrar alguma partícula aqui, né, que está voando. Então, é muito risco de acontecer de lacrimejar. Mas eu queria mostrar a vocês, porque as minhas impressões em relação a esses lápis são as melhores possíveis. Eu vou fazer swatch aqui na minha mão para vocês conhecerem as cores que eu tenho. E só para dar o nome direitinho desse produto para vocês, ele se chama Eye Pencil Longwear Pencil Eyeliner. Nossa, é até meio difícil de ler por causa da claridade, ele está escrito aqui, provavelmente não deve dar para ver aí na câmera, mas consegui ler. A primeira cor que eu vou fazer o swatch aqui para vocês é a preta, né? E aqui ela se chama Cousin Black. Então, ó, ela é retrátil, tá? E tem que ter cuidado porque ela não volta. Quando a gente abre, vai ficar aqui. Faz tempo que eu não uso, tá, gente? Então pode ser que esteja um pouco sequinha. É, ó, a fórmula... Ih, gente, tá sequinha. Ixi. Não, gente, não sai nada. Olha, a fórmula secou. Ah, que dó. Faz tempo, gente, que eu não uso. Meu Deus, os lápis secaram. Então, ó, já sabem, né, gente? Não dá para recomendar. Já vai pro lixo. Deixa eu pegar as outras cores para ver se elas estão no mesmo estado. Essa daqui é a cor branca, tá? Que eu comprei na intenção de fazer linha d'água. Essa daqui se chama Chrome Wrecker, acho que é esse. Vamos ver se essa dá para salvar. Ó, essa tá riscando. A preta aqui já foi. Ela tá bem seca também, tá? Apesar dela tá riscando, não é aquela fórmula mais macia de lápis. Mas tá aqui. A outra é uma cor roxinha, que ela se chama Purple Stuff. Vamos ver se essa se salva também. Usei poucas vezes, gente, eu confesso. Ó, tá arriscando. Mas ela tem essa secura, sabe? Com o tempo. Olha, faz tempo que eu não uso. Então tá meio sequinha mesmo, mas é uma cor bem bonita. Uma pena, né? Porque assim, esse lápis talvez eu usaria
na minha pálpebra. Na linha d'água, não sei, eu acho que eu iria lacrimejar de cara. Tem essa outra cor aqui, ó, azulzinha, que eu gosto muito de lápis azul. Essa daqui, ela se chama Navy or Die. Olha, um azul marinho lindíssimo. Ah, essa daqui tá bem mais emoliente, olha. Escorregou rapidinho na minha pele. Essa daqui, com certeza dá para continuar usando, inclusive na linha d'água. A próxima cor é essa daqui, que se chama In Big Truffle. Então, vamos ver. É um marrom. Tá escorregando. Eu acho que foram aquelas primeiras cores que eu comprei. Essas aqui eu comprei numa segunda leva. Elas estão mais emolientes, dá para usar. Lindíssimo, né? É um marrom bem fechado, bem bonito. A próxima é essa cor que se chama Space Cookie. É um marronzinho também, mas se eu não me engano, eu acho que tem um pouco de cintilância. Tem um pouquinho, mas esse tá bem seco também, ó. É essa cor aqui, ó, que eu tô riscando. Ela tá bem sequinha também, comparada a essas duas últimas que eu acabei de fazer o swatch. Uma pena, né? É aquele tipo de lápis que mesmo tampadinho assim, retrátil, acaba deixando a desejar, né, depois de um tempo sem usar. E a última cor que eu tenho aqui para mostrar para vocês se chama Puppy Eyes, que é essa cor aqui douradinha, ó. Deixa eu ver. Ah, essa tá mais emoliente. Ela foi também uma das últimas que eu comprei. Então, ela com certeza dá para salvar. Eu me pergunto se isso aconteceu por alguma mudança na fórmula, porque eu percebi isso. As cores que eu comprei por último, elas estão mais emolientes do que as outras cores que eu tinha comprado primeiro. E não foi assim, eu deixei muito tempo sem usar, ou então elas ficaram abertas. Não, gente, eu tô tendo a sensação que essas últimas que eu comprei tiveram uma pequena mudança aí nas suas fórmulas que acabaram fazendo com que elas ficassem mais emolientes na hora de aplicar aqui na minha mão. Então, essas são as cores para vocês conhecerem. E agora então vamos para a máscara de cílios. Gente, máscara de cílios super aprovadas. Eu tenho 3 cores, eu tenho a marrom, que é a Hella Thick na cor marrom, a primeira, né, que é a Hella Thick na cor preta, e essa diferentona que eu amei, a azul. Gente, ela é lindíssima. Usei em algumas circunstâncias que eu queria uma make mais divertida e maravilhosa, uma pigmentação lindíssima. Eu vou abrir aqui para vocês poderem ver a cor no pincel. Olha que azul vibrante, lindíssimo. Sou apaixonada por esse azul. Mas hoje eu vou aplicar a preta e a marrom, colocar uma de cada lado para vocês verem aí a diferença, começando com a marrom. Eu vou aplicar desse lado aqui. Gosto muito do alongamento que essa máscara entrega aqui nos meus cílios e o preenchimento também. Eu sei que ela tem a questão, né, de transferir, que realmente muita gente acaba reprovando essa máscara por esse motivo, mas existe uma forma da gente usar essa máscara sem deixar ela transferir, que é aplicando um primer por baixo. Eu acho que vale a pena, de qualquer forma, você ter, que com esse truque você consegue usar a máscara sem correr o risco de carimbar, porque vejam só, gente, o alongamento, o preenchimento que ela entrega aqui nos cílios, ela é lindíssima. Eu sou apaixonada por essa máscara. Tanto que eu tenho 3 cores dela, né? Então, desse lado é a marrom e eu vou pegar agora a preta para vocês poderem ver a diferença dela nos meus olhos. Aplicando então desse outro lado. E prontinho, tá aí a aplicação dessas duas cores da máscara Hella Thick da Fenty Beauty. Desse lado então a preta, desse outro lado a marrom, que é um marrom bem escurinho, quase preto, mas a gente consegue notar aqui a diferença bem sutil entre essas duas cores. Me conta aqui se você é fã ou nem tão fã assim dessa máscara. Mas como eu disse a vocês, recomendo, gente. Se vocês quiserem ter aí 100% de certeza que ela não vai transferir, use um primer por baixo ou até uma máscara à prova d'água depois, porque esse alongamento aqui, ó, e esse preenchimento que ela entrega valem super a pena. E agora vamos falar de lápis labial. Gente, esses lápis aqui, todas as cores que eu tenho são impecáveis. A fórmula dos lápis da Fenty realmente é algo inigualável. Não transfere, dura o dia inteiro. Se você aplicar assim na mão e ficar o dia inteiro, vai ser difícil, você tem que tirar com demaquilante e assim também permanece nos seus lábios. Além do que, esses lápis também deslizam também bem fácil na boca, é bem simples você fazer o contorno sem muito esforço. E eu só recomendo você não ter um balme muito emoliente na boca antes de aplicar, porque senão você pode escorregar
e na hora que você escorrega, sai do contorno do seu lábio, vai ser difícil consertar porque a pigmentação dele já fixa logo e aí pode ser difícil que você consiga consertar. Mas tirando isso, olha, ele é perfeito. Eu tenho todas essas cores aqui e vocês podem confiar que todas as cores realmente elas entregam a mesma pigmentação, a mesma fixação e durabilidade. E para contornar meus lábios hoje, eu vou sair da minha zona de conforto e vou usar esse vermelho aqui lindíssimo, que é a cor número 10, The MVP, que ele fixa, gente. Se errar, tem que ter muito cuidado que vai ser difícil consertar. Então, bora lá. Vou fazer a aplicação sem falar, né? Porque senão já viu. Então, fiquem aí observando a aplicação. Perceberam a emoliência desse produto, gente? Ele é muito fácil de ser usado. E quando eu esfrego os lábios assim, olha, já preenche quase que toda a boca. E prontinho, lábios já contornados com essa cor incrível e que fixa, gente. Como eu disse a vocês, pode confiar que esse lápis aqui, olha, vai segurar por muitas horas. Bom, fazendo esse contorno aqui vermelho, já dei um spoiler que o batom que nós vamos usar vai ser um vermelho. Mas antes de falar de batom, eu quero mostrar para vocês a minha coleção de glosses da Fenty Beauty, gente. Sim, olha, eu tenho eles todos aqui nessa necessaire, que inclusive é da Fenty Beauty, olha, tá escrito aqui, Fenty Beauty. E eu tenho um vídeo que eu apresentei esse kit que eu recebi, não com todos esses glosses, né, vieram 10, se eu não me engano, e eu testei todos eles. Então vou deixar também linkado aqui no box de descrição para vocês assistirem depois. E daí eu pensei, vai ser uma ótima ideia, né, colocar todos eles reunidos aqui, porque como... Bom, não quebrei nada, né? É só ter cuidado, porque realmente está bem cheia essa necessaire, só de produtos da Fenty, só produto de lábios, né? E não é só gloss, tá? Eu tenho também o Gloss Bomb Stick, que é esse aqui, ó, que é inclusive o spoiler de hoje, que eu vou usar, ó. Esse aqui. E tenho Lip Oil também. Então, resolvi deixá-los todos juntos aqui, porque cabia certinho dentro dessa necessaire. Então, gente, o que acontece? Como eu tenho muitos glosses aqui, eu quero trazer para vocês os meus favoritos, que eu gosto de todas as texturas, de todos os acabamentos, mas eu quero mostrar quais são as minhas cores favoritas e que eu super recomendo aqui a vocês, tá? Começando por esse gloss rosinha com essas partículas de brilho lindíssimas. Essa cor, ela se chama Pretty Please. Fica tão lindo na boca, gente. Eu não vou aplicar porque eu quero aplicar o vermelho. Mas eu vou fazer um swatch aqui na minha mão só para vocês poderem ver. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, gente. Esses lápis de olhos aqui, olha, eu tentei tirar, não consegui tirar. Só com um lenço umedecido não saiu. Ele tá aqui, ó, firme e forte. Pelo menos tem essa característica aí também que eu queria trazer para vocês dos lápis. Mas voltando aqui, e o cheirinho? Ai, gente, que delícia esse gloss, ele é lindíssimo. Eu amo essa cor, muito bonita. Tem um outro que eu gosto, ele é mais fininho, tá? Que é essa linha aqui, Ice. Eu tenho essa cor também rosinha, mas fica bem translúcida. Essa cor aqui, ela se chama Berry Jelly, tá? É bem mais fininho do que o gloss e tem essa textura aqui, olha, bem geladinha. Textura não, o cheirinho mentolado e o sabor também. É bem translúcido, como eu disse a vocês, então, apesar de aparecer assim, ó, rosinha na embalagem, aqui fica bem translúcido. Outra cor que eu sou apaixonada desses glosses Fenty Bomb é esse aqui, gente. Essa cor aqui, ela se chama Fenty Glow Fantasy. É lindíssimo, olha só. Linda, linda, linda essa cor. Um coralzinho cheio de brilho. Muito, muito, muito lindo. São tantas variedades, né, que a gente fica realmente confusa na hora de escolher. Mas eu fui comprando esses glosses pouco a pouco, óbvio que não foi comprado assim tudo de uma vez. E aí eles iam aparecendo em kits, ou então junto com alguma outra promoção, ou vinham até brindes. E eu fui, né, colecionando e escolhi agora os meus favoritos para trazer aqui para vocês. E o próximo é esse aqui, ó, com 3 cores, com esse fundinho assim, mais achocolatado,
que inclusive está no nome. Ele se chama Spiked Hot Chocolate e quando sai da embalagem, ele vem a mistura dessas 3 cores. Eu acho tão legal quando eles fazem esse tipo de produto. Ó, fica com esse fundinho aqui, bem bonito, com um brilho bem sutil também. E da linha Gloss Bomb Sticks, eu tenho essa cor, gente, que eu acho ela fantástica. Sério, toda vez que eu pego nele, só a embalagem, né? Já é uma coisa linda, um acontecimento esse Gloss Bomb Sticks. Mas quando você vê a bala do produto e aplicado, eu vou mostrar para vocês. Essa cor se chama Burgundy Bang e olha só, gente, tem uns brilhinhos tão lindos nesse produto. É uma coisa surreal. Deixa eu aplicar aqui no cantinho, ó, desse lado aqui que eu estou aplicando, para vocês poderem ver. Olha que lindo esse produto. Olha isso, gente. Esse brilho. Olha que coisa mais linda. Não, fala a verdade. Digam se eu não tenho razão de favoritar. É muito lindo. Fiquei com vontade até de usá-lo. Se eu não tivesse aplicado aqui esse lápis labial, talvez eu fosse nessa cor. Mas, como eu já apliquei o lápis vermelho, vamos então no Gloss Bomb Sticks vermelho também, que é a mesma cor, tá? Que é a The MVP. Então, bora lá aplicar. Ele é um vermelhão bem aceso, bem tomate, que fica lindíssimo nos lábios. Então, bora lá aplicar. E o bom de você já ter feito o contorno dos lábios é que isso facilita muito na hora de você vir com o gloss ou então um batom que você for preencher, que você não precisa ficar com aquele medo de borrar, porque você já fez o contorno dos seus lábios com lápis. Então, ó, é só preencher, misturar tudo e fica essa coisa linda nos lábios. Nossa, eu amei o resultado aqui dessa maquiagem com esses lábios, mas calma, que eu ainda não acabei não. Eu quero falar ainda sobre outros produtos de lábios que não são tão favoritos assim da marca. Tudo que eu mostrei aqui para vocês, eu recomendo. Os glosses líquidos em stick, todos eles eu recomendo. Agora eu queria mostrar para vocês uma fórmula que não me agradou tanto, tá? Eu tenho algumas cores desse batom aqui, que ele tem um acabamento mate, mas é um mate que não fica tão confortável no final do dia. Na hora da aplicação, algumas horas depois, fica ok, mas eu acho que no final do dia não ficam tão legal. Esses aqui são batons líquidos de acabamento Velvet, que é aveludado. E eu vou fazer um swatch rapidinho aqui só para vocês poderem ver. Não dá para aplicar mais nos lábios, né? Mas só para vocês poderem entender sobre a textura. Essa primeira cor é a 02, que eu vou mostrar para vocês. É um vermelho, mas ó, começou a ficar, não sei, muito espesso, sabe? Olha, é bonita a cor, mas durante o dia acaba ficando não muito confortável. E fora que aqui, olha só no aplicador como fica. Uma massinha, né? Não sei, gente. Não curti muito com o passar do tempo, né? Como que esse produto fica. A outra cor que eu vou mostrar pra vocês, ela é a Riri, que é a famosa cor, né? Tanto em... Olha só como que fica aqui no aplicador, gente. Fica muito esquisito. E não sei, não curti muito essa fórmula, não. Olha, assim que passa fica bem bonito. É essa daqui que eu acabei de fazer o swatch para vocês, a Riri. Mas olha que estranho, né? Que fica aqui na espátula do produto. Ah, é muito esquisito. E a outra cor é a 10, que se chama Fireproof, tá? Vou mostrar aqui para vocês e ela vai sair do mesmo jeito, ó. Muito estranho, né? Como que fica o aplicador. Enfim, tem uma textura bem mousse, mas como eu disse, essa não é uma fórmula da Fenty que deixa assim os lábios tão bonitos no final do dia. Enfim, esse é o único produto de lábios da Fenty que eu não aprovo, não recomendo. E o que vocês viram até aqui, tirando esse, eu totalmente aprovo. Como vocês estão vendo aqui, ó, que lindo que ficou nos lábios. E agora, finalmente, chegamos ao fim desse vídeo. Me contem aqui o que vocês acharam, se vocês gostaram aí do que eu tenho para recomendar a vocês dessa marca que eu tanto gosto, Fenty Beauty, que tem alguns produtinhos também que não são tão aprovados assim e decidi trazer a minha opinião sincera aqui para vocês. E me contem também o que vocês acharam desse cenário aqui. Gente, eu vou confessar a vocês, eu passei a tarde inteira aqui do lado de fora, mas eu curti porque eu tô aqui ao ar livre ainda curtindo um pouco desse restinho de sol no fim do dia e eu espero que vocês tenham curtido assim como eu. O vídeo de hoje então vai ficando por aqui, desejo a vocês uma excelente semana e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!